Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de férias, mas não é de férias, brincadeira, essas coisas todas não. Também isso, mas principalmente nós vamos falar de planejamento das férias e também como a gente investir nas férias. Vamos falar esses assuntos e outros. Vamos falar aqui com a Thalita Guimarães, que é gerente de desenvolvimento do Sicredi. Deve estar aparecendo aí nos caracteres. Boa noite, Thalita. Seja bem-vinda aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel. Boa noite a todos. E também com o Marcílio Velasco, que é o franqueado da Azul Viagem, jornalista também, viu? Trabalhou muito tempo no SBT e aí agora dedica a Azul Viagem, a franquia da Azul Viagens, né, Marcílio? Obrigado, boa noite, seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Obrigado pelo convite, boa noite. Vamos falar sobre férias, sobre viagens, né? Sobre viagem, não é só sobre férias, né? Férias é o ano inteiro, né, professor? Tem férias o ano inteiro, né? Tem. Mas no mês de julho e janeiro, parece aqui no Brasil, pelo menos, é o período que tem mais gente de férias. Na verdade, a grande procura é por esse período, de julho, janeiro e fevereiro, né? Aliás, o fevereiro está cada vez encurtando mais, né? As pessoas estão... As escolas, que na verdade que ditam essa regra das férias, né? Então a gente viaja em função das crianças, dos filhos. Por isso que a gente fala predominantemente que julho, janeiro e fevereiro são meses de férias. Mas, na verdade, se você pegar o trabalhador, de modo geral, a empresa não dá férias para todo mundo em julho, janeiro e fevereiro. Tem férias o ano inteiro, então a gente precisa se planejar o ano inteiro, né? E hoje é 22 de julho de 2019, então resta alguns dias ainda para o mês de julho e, geralmente, mês de agosto ainda tem alta temporada de férias em algumas regiões do mundo, né? Na Europa, por exemplo, ainda se faz férias em agosto, né? Dá tempo de alguém que não comprou passagem correr lá e comprar passagem ainda? Dá tempo, mas aí você vai entrar sempre naquela velha história, né? Quando você deixa para comprar de última hora, provavelmente você vai pagar mais caro, tá? Por quê? Porque a filosofia das companhias aéreas é sempre que a antecedência mínima para você comprar isso é de 3 a 4 meses, para você se planejar para fazer uma viagem. Então, de 3 a 4 meses, você vai conseguir pegar uma tarifa mais interessante, mais barata, né? Então, se eu estou agora no mês de julho, no finalzinho de julho, quero viajar no carnaval, eu preciso pesquisar, tá? Por quê? Porque às vezes a companhia aérea ainda deixa os valores mais altos para forçar você a viajar no mês de agosto, setembro, outubro, ainda nesses meses, para depois... Perfeito. Então tem várias jogadas aí, né? Tem alguns macetes que a gente costuma dizer comprar assim, com dentro muita da viagem. antecedência pode não ser bom também. Pode não por ser causa tão disso, interessante. que as companhias querem induzir você a antecipar, mas Sim. também comprar muito em cima também não tem queima de última hora, não? Tem, isso até pode acontecer. Por quê? Porque se a companhia vê que o voo não está lotado, ela pode fazer essas promoções relâmpagos que às vezes a gente vê que acontece aí, a gente vê divulgando na internet, promoção relâmpago de passagem aérea e tal. É porque existem algumas poltronas em algumas aeronaves que ainda estão vazias. Então elas destinam essas poltronas específicas para entrar nessa promoção. Então, por isso que às vezes na promoção eu consigo comprar 2 poltronas, ou 2 lugares, 2 passagens, mas eu não consigo comprar 10. Por quê? Porque só tem 2 promocionais naquele voo. Entendi. Estamos aqui com a Thalita também Guimarães. Thalita é do Sicredi. Sicredi é uma cooperativa de crédito. Exatamente. As cooperativas são vinculadas a algum setor econômico, né? Qual é o setor do Sicredi? Na verdade, não. Hoje nós já temos várias cooperativas no Brasil que são de livre admissão, então elas estão à disposição para atender o público em geral. O Sicredi é uma dessas cooperativas. Qualquer segmento e qualquer público é muito bem-vindo a se Mas cooperar. tem que ser cooperado para ser correntista lá. Sim. Uma vez que qualquer pessoa tenha interesse, é só procurar o Sicredi ou vir até o nosso site, no sicredi.com.br, junte-se a nós, vai deixar os dados, a gente entra em contato, explica como funciona todo o processo de cooperação, esse início do contato com o Sicredi, processo de associação. Você é muito bem-vindo a trabalhar conosco. Mas para ser sócio, ele tem que comprar uma quantidade de cotas. Na verdade, existe um capital social que é necessário para que a pessoa ingresse ao Sicredi, mas ele não funciona como uma compra de cotas. É mais como um capital que você investe na cooperativa
e a partir daí começa a disponibilizar todos os produtos e serviços que ela tem à sua disposição. Como todos que estão dentro do Sicredi hoje são associados, toda essa cota capital funciona como um fluxo para fazer o Sicredi funcionar e para trazer de volta em retorno, em sobras, que é como nós chamamos, toda a rentabilidade dos nossos produtos e serviços no ano seguinte para os nossos associados. A pessoa é sócio de uma cooperativa, ele pode operar com outras cooperativas? Não. Não, a associação é individual, é por cooperativa. Por cooperativa, ok. Exatamente. E o que o Sicredi tem a ver com férias? Tudo. Como tudo na vida, a grande parte do que nós fazemos passa por planejamento. E o Sicredi tem todos os produtos e serviços disponíveis para poder auxiliar as pessoas no planejamento para as férias. Tanto no planejamento prévio, quando a gente fala aí de consórcios ou investimentos para que você possa fazer as suas férias funcionarem e viajar ou aproveitar o que você quer daqui a um período, quanto para imediato, com linhas de crédito específicas e outras soluções de crédito para que você possa aproveitar as suas férias hoje. O cara quer viajar, sei lá, para Fortaleza, não, para Salvador. Ok. Certo? Quer viajar. Vai lá no Marcílio, faz um orçamento de 10 mil reais. Ele não tem isso, dinheiro. tá caro. Nossa! 10 mil reais, para ele passar lá um mês lá em Salvador. Aí ele não tem o dinheiro, vai lá no Sicredi. O que ele teria que fazer para conseguir esse crédito com você? Tudo depende de quando que ele quer viajar. A linha de crédito está disponível para qualquer um dos nossos associados. A cooperativa faz, obviamente, as suas análises. A primeira coisa é ser associado, ele tem que se associar. Tem que se associar ao Sicredi. Para isso ele vai ter que desembolsar um pouco. Essa questão da cota capital é muito negociável, porque hoje a gente tem cooperativas que trabalham com uma cota capital vinculada ao associação, que está vinculada ao relacionamento, exatamente. A maioria das nossas cooperativas hoje tem dentro dos teus manuais e afins que a cota capital pode partir a partir de R$20. Então é muito acessível, não é um recurso que vai inviabilizar a associação cooperativa. Essa operação de crédito pode custar menos do que buscar um crédito no outro banco. Vai custar menos que uma taxa de abertura de crédito de qualquer operação comercial, é isso? Sim, sem sombra de dúvidas pode ser. Além dessa taxa capital que você falou, tem TAC, taxa de abertura de crédito, tem outros custos para abrir o crédito lá com vocês? Não. Como cooperativa, nós temos uma série de benefícios que podem ser disponibilizados para os nossos associados com relação às linhas de crédito. Além da linha de crédito em si ter um direcionamento e uma taxa de juros, na média, um pouco menor do que as demais instituições financeiras, porque o nosso objetivo não é lucro, é realmente desenvolver a sociedade e deixar à disposição dos nossos associados os nossos produtos, toda a rentabilidade que a cooperativa tem no decorrer do ano é redistribuída para os associados em formato de sobras no ano seguinte. Então, por mais que você tenha hoje um desembolso maior quanto à taxa de juros, com a aquisição desse crédito, no ano seguinte parte do que você investiu retorna para você em sobras. Mas se tiver prejuízo também é rateado. Sim, mas esse cenário é muito complicado de acontecer. Para banco impossível, né? A gente já viu na mídia que tem situações onde cooperativas com problemas de gestão ou alguns outros problemas administrativos passam por situação de prejuízo. Mas no Sicredi, pela nossa correlação entre as cooperativas e pela solidez do sistema, eu te garanto que isso não aconteceu até hoje e nós temos mecanismos para que não aconteça. Tá, quais os principais, vamos com o Marcílio agora, quais os principais destinos dos goianos nas épocas assim, de férias? Continua sendo Porto Seguro ainda por causa do custo-benefício, né? O que faz reduzir muitas vezes o preço do pacote é o voo direto. Então, se você tem um voo direto para alguns destinos, você consegue fazer com que o preço dessa viagem seja mais baixo. Então, ainda é o carro-chefe, Porto Seguro, mas tem crescido muito. Porto de Galinhas, que virou uma febre nos últimos anos, então a pessoa desce em Recife, vai de transfer para Porto de Galinhas, mas também Natal e Maceió cresceu muito nos últimos tempos. O goiano gosta muito de Natal, gosta muito de Maceió. Às vezes o que dificulta Maceió é o custo da passagem, ou às vezes os horários não são muito ruins. Essa temporada de julho que está acabando agora, a gente teve voo direto para Maceió e a gente lotou todos os voos. Teve voo direto? Teve voo direto para Maceió, todos os sábados. Então eles não são diários, mas a gente organiza de forma que
vamos dizer que é um voo turístico, ele vai num sábado e volta no outro, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Entendi. Então esses são os destinos ainda mais Quais procurados. os destinos para litoral que tem voo direto? Além de Porto Seguro, você falou Maceió? Porto Seguro, aí na alta temporada a gente sempre solicita para a Azul São Paulo e eles disponibilizam para a gente de acordo com a nossa demanda. Então hoje a gente tem Porto Seguro, provavelmente a gente vai ter para o fim do ano, que agora no mês de julho já estão esgotados, mas provavelmente a gente vai ter para o fim do ano esses voos diretos, que continua Porto Seguro, Recife, que dá, Natal, Maceió, a gente já teve para Fortaleza, Salvador também a gente tem. Então são praticamente as principais capitais, os principais destinos que você consegue fazer ali. Ou se você não tem direto para algum lugar, você tem para Recife, que dá conexão para os outros, João Pessoa, Aracaju, Fernando de Noronha, tudo ali. Vai para Recife, de Recife... Faz uma conexão, sim. Tá, ok. A Azul Viagem só vende pacote que inclui passagem aérea? A gente também vende só o hotel, só o seguro, né? A gente também presta essa outra assessoria também, só o transfer, então a gente atende o cliente de acordo com a necessidade dele. O diferencial da nossa franquia, da Azul Viagens, é que a gente só trabalha com a companhia Azul. Thalita, é porque tem gente que aproveita as férias também para estudar, né? Para fazer algum curso de idiomas e tal. Viaja e faz algum curso de idiomas. O Sicredi financia isso também? Sim, nós temos linhas de crédito que podem financiar tanto as tuas viagens exclusivamente de férias, que geralmente tem um período um pouco mais curto, quanto o teu planejamento de viagens para estudo, que geralmente tem um período um pouco mais longo, de 3 a 4 semanas. E nós temos outros produtos também que podem auxiliar no planejamento para essas férias, para elas saírem mais em conta ainda do que as linhas de crédito. O consórcio de serviços com objetivos de turismo é um desses produtos, que é um consórcio liberado a partir do momento da contemplação, pode ser utilizado para compra de cartas de viagens e linhas de turismo. Consórcio para a pessoa viajar. Exatamente. E aí a pessoa para viajar tem que esperar ser contemplada. Ou ela pode fazer um lance, eu quero fazer uma viagem daqui 6 meses, mas hoje eu só tenho 10%, 20% desse recurso. Eu faço uma linha de consórcio e vou dando lances mensalmente para poder adiantar essa contemplação e não ficar guardando sorteio. Isso fica mais barato do que fazer um financiamento lá com o Marcílio? Porque o Marcílio financia até quantas vezes, Marcílio? Até 12 agora. Até 12 agora? 10 sem juros ou 12 com juros. 10 sem juros. 10 sem juros, tanto no cartão de crédito quanto financiamento boleto bancário. E você aceita carta de crédito? Eu nunca recebi lá. Vamos começar a fazer essa parceria aqui. Mas é uma alternativa também, professor, por quê? Porque às vezes tem pessoas que querem comprar a viagem, mas ela não sabe nem quando é que ela pode viajar. Então essa é uma alternativa para isso, quer dizer, é uma poupança forçada, que às vezes a pessoa não tem a organização para guardar aquele dinheirinho para viajar no fim do ano, ou né, na época que ele puder viajar, mas essa é uma alternativa para a pessoa se organizar, ter o dinheiro guardado e acumulado ali, para depois comprar uma viagem. Né? E respondendo a tua pergunta com relação a sai mais barato do que parcelar. Se for parcelar sem juros, nada sai mais em conta do que o parcelamento sem juros. A gente sempre precisa colocar na ponta do lápis para ver o que vai fazer mais sentido. Mas aí eu preciso ter a data certa da viagem. No seu caso eu não tenho, né? Verdade, então já é uma alternativa. Verdade, com certeza. Perfeito. Porque aí a pessoa vai ter que comprar a data certa, né? Porque assim, às vezes é uma coisa que as pessoas não conseguem muito entender, é que você compra uma viagem específica, aquele produto ali, que sai no dia tal, fica tantos dias, volta no dia tal, destino específico, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu quero trocar minha viagem, é possível? Mas você vai arcar com todas as multas de alteração daquilo ali. Então isso acaba fazendo com que a pessoa gaste desnecessariamente. Então se eu não sei o destino, ou melhor, não sei quando eu vou poder viajar, a melhor forma talvez seja fazer uma espécie de consórcio mesmo. Ok. As minhas perguntas aqui vai ter o seguinte objetivo, de saber o nosso telespectador saber qual é a opção mais barata para ele. Vamos lá. Certo? O cara tem o dinheiro para viajar. O dinheiro está aplicado, sei lá, no Selic 2024 certo, ele tem uma aplicação em renda fixa que ele não gostaria de antecipar esse dinheiro, sacar esse dinheiro, ou vender a cota e comprar a passagem. Ok. Fica mais barato para ele pegar um crédito no Sicredi do que tirar esse dinheiro? Depende. Tudo tem que ir para a ponta do lápis. A gente precisa entender qual que é o volume de recurso que está aplicado, quanto que ele teria que resgatar,
como que vai incidir imposto de renda e demais impostos dentro desse resgate, para aí sim comparar isso com o crédito. Se a gente simplesmente considerar que está rendendo 2% ao ano e eu vou pagar aí hipoteticamente 1,5% ao ano na taxa de crédito. Tesouro Selic está rendendo aí uns 8% ao ano. 8% ao ano. A gente faz uma linha de crédito hoje ao ano a 9%, talvez valha mais a pena ele pegar o crédito do que ele fazer o resgate por conta dos demais impostos que vão estar incidindo no resgate. Tudo tem que ir para a ponta do lápis. Planejamento, tanto para férias quanto para qualquer outro tipo de investimento que você vai fazer, tem que ser feito na ponta do lápis. Tá, mas existe essa lógica? Porque em off aqui você falava que existe, mas agora você estava fugindo. Estava assim, a pessoa tem o dinheiro aplicado e então existe a possibilidade, por exemplo, dele ter uma aplicação que renda mais do que o empréstimo? Tem. Tudo, de novo, depende. Qual que é o volume que está sendo aplicado? Qual que é o nível de risco que ele está exposto dentro dessa aplicação? A gente sabe que quanto maior o nível de risco, maior a minha rentabilidade. Sim, tem alguns fundos, né, com menos conservadores que rendem mais. Né? Vão render muito mais. Aí a gente está falando às vezes nem de fundos tão agressivos, mas física, fundos qual moderados. Qual é o melhor crédito hoje? Qual a melhor linha de crédito? Consignado? Consignado é a que tem as melhores taxas, com certeza. É? Com certeza. Lógico que tem, vamos lá, como a gente também estava conversando anteriormente, toda linha de crédito, o custo de qualquer linha de crédito está muito mais vinculada ao perfil da pessoa que está utilizando esse curso do que a linha de crédito em si. Então, como a gente estava conversando, vão ter pessoas que vão pegar um consignado e a taxa vai sair mais cara do que outras pessoas que estão utilizando o cheque especial não, mas o crédito pessoal, por exemplo. Por quê? A precificação desse crédito vai estar mais vinculada ao perfil de pagador do indivíduo do que a linha de crédito que ele está utilizando. A melhor opção em todos os casos, converse com seu gerente. Vá até a agência, converse com seu gerente e verifique qual é a melhor opção que a tua instituição pode disponibilizar para você. Entendi. É possível, mas depende de cada caso. Tem que ser negociado. Agora vamos com o Marcílio, também na mesma linha do que é mais econômico. Hoje tem muitos aplicativos que nos permitem comprar pacotes prontos, de viagem, hospedagem, inclusive com um elenco muito grande de informações sobre o destino, sobre o hotel que a gente vai ficar e tal. Qual que é mais em conta? Eu ir lá no aplicativo, eu mesmo fazer o meu pacote ou ir lá na sua loja, na Azul Viagem, e comprar de você? Eu falo que o goiano, ele gosta muito de olhar no olho, tá? Então, assim, quando a gente abriu a loja Azul Viagens, muita gente falou assim, vocês estão na contramão do processo, porque as pessoas estão comprando pela internet. Eu falei, não, mas o goiano, ele gosta muito de olhar no olho e se tiver algum problema, ele ter com quem conversar e resolver o problema. O problema da internet é exatamente esse. Você compra de uma máquina e depois, se você tiver um problema, você não tem ninguém para te ajudar a resolver o problema. Você vai ter que mandar um e-mail, você vai ter que ficar naquele call center que não te ajuda, enfim. Aí, respondendo a sua pergunta de valores, hoje, para você comprar um pacote de viagens Azul Viagens, é o mesmo valor se você comprar na internet ou se comprar comigo em uma das minhas lojas. Tanto faz, o valor vai ser o mesmo. Eu vou receber da Azul, eu não vou jogar uma taxa maior em cima do cliente. Tá? Perfeito. Só que lá com a gente, nas lojas, você vai ter toda uma assessoria, um atendimento, explicações que talvez você não consiga isso pela internet. Tá? Então, assim, é essa assessoria que a gente presta, né? Inclusive, como eu havia falado anteriormente, se eu precisar mudar a minha viagem, é muito mais fácil eu chegar lá e conversar comigo na loja para mudar a viagem, é possível fazer isso, né? Do que eu fazer isso através de um aplicativo. Se o cliente seu, depois que ele comprou o pacote, viajou e tal, deu algum problema, você presta alguma assistência para ele? Total. O nosso acompanhamento vai até o cara chegar de volta a Goiânia. Então, assim, até eu tenho contato com muitos hotéis do Brasil inteiro e que numa metodologia que a gente criou lá, a gente comunica ao hotel que o nosso cliente de Goiânia está indo para lá, para se antecipar a alguns problemas. E isso a gente já antecipou vários problemas, ou às vezes para comunicar alguma coisa. Olha, eu estou com um cliente especial, eu estou com um filho especial,
ó, eu tô com um cadeirante, ó, é lua de mel. Então, assim, às vezes esse diálogo que a gente tem com o hotel e que a internet não vai fazer isso, o seu aplicativo não vai fazer isso, ele vai ganhar um mimo, ele vai ganhar um frente-mar, ele vai ganhar um atendimento diferenciado, um bolo, de repente, no café da manhã, ou uma tapioca diferente no café da manhã, como se fosse um bolo de aniversário. Então, são mimos que às vezes a gente consegue beneficiar o cliente e que um pacote pela internet não vai fazer isso. Ah, e você paga algo mais por isso? Não, esse é o nosso diferencial, esse é o nosso atendimento. O valor vai continuar o mesmo, só que você vai ter um atendimento diferenciado. Por quê? Porque a gente quer manter o cliente sempre com a gente, né? Ok. Mas assim, qual que é mais vantagem? É comprar o pacote pronto ou comprar a passagem e... Porque a passagem tem a vantagem. Quando você compra o pacote, geralmente o horário do voo fica vinculado ao pacote. Uhum. E às vezes eu quero ir num horário diferente. Eu compro as passagens, depois vou no hotel e compro o hotel. Esse é o erro mais comum que a gente tem, assim, a gente tenta explicar aos clientes, porque muitas vezes ele vai direto no aplicativo, na internet, reserva uma casa, compra um hotel, uma pousada, primeiro a hospedagem, para depois ir atrás do aéreo. Esse é o grande erro. Por quê? A conta que você tem que fazer é que existe muito mais cama no destino do que poltrona voando. Então, primeiro você tem que comprar o aéreo. Primeiro eu tenho que definir para onde que eu vou e de que forma que eu vou, para depois eu achar a hospedagem. Até porque você consegue fazer uma pré-reserva do aéreo por 24 horas, até eu decidir o hotel que eu vou ficar ali. Então, esse é o grande erro, porque às vezes a pessoa já reservou ali o hotel e ele tem que encaixar a passagem aérea nesse prazo. E aí, naquele dia que você precisa ir, a passagem está muito cara. E no outro dia ela pode estar bem mais barato, 50%, 60%, 70% mais barato. E aí, sobre a possibilidade de comprar separado ou junto, a dica que a gente sempre dá é comprar o pacote, o combo. Ele sempre vai sair mais barato. Então, se você olhar o hotel, reservar o hotel separado do aéreo, muitas vezes quando você compra o combo, você economiza 30% ali naquele pacote ou mais. Então, nós estamos aqui, Thalita, é o seguinte, a pessoa quer viajar, mas quer viajar para montar um negócio. A gente vai assim, quando viaja, a gente vê que tem gente que vai para a praia e leva uma canoa, aqueles negócios do povo sentar lá, banana boat, né? Outros levam caiaque e tal. Esse pessoal que quer ir, por exemplo, para o Araguaia, montar uma estrutura lá para vender, ele quer fazer turismo, mas quer fazer negócio também ao mesmo tempo. Sim. O Sicredi tem linha de crédito para isso? Sim. O Sicredi é um grande parceiro, tanto das pessoas que gostam de empreender, quanto das pessoas jurídicas. E temos várias linhas de crédito que podem auxiliar essas pessoas que têm negócios temporários, quanto aquelas pessoas que querem empreender e se estabelecer nesses lugares que vivem do turismo. A melhor dica, de novo, sempre procure o seu gerente de negócios para poder verificar. Mas vocês têm muito turista lá procurando vocês para financiar a viagem? Você tem essa estatística? Sim. Na verdade, essa estatística eu vou ficar te devendo, eu não tenho ela aqui na ponta da língua. Mas a gente tem tido uma grande procura aqui em Goiânia pelo Sicredi, até porque estamos num momento de grande expansão aqui. Temos hoje 2 agências em Goiânia, a nossa terceira agência vai abrir agora em agosto, no máximo setembro, ali na região do setor oeste. Então, nós temos tido uma grande procura para todos os produtos e serviços, não só para as linhas de crédito, para as linhas de turismo. Mas esse é um produto que atinge bastante os nossos associados e a gente tem uma adesão bem interessante para aqueles associados que têm interesse de viajar e não conseguiram se programar antes, né? Tem um interesse mais imediato. Certo. E fazer negócio assim, turístico, você falou, negócio temporário, né? Por exemplo, aqui em Goiás nós temos o Rio Araguaia, Sim. que é uma região onde grande parte dos goianos vão, imagino. Não sei se o Marcílio tem essa estatística aí de quanta gente desce para o Araguaia de Goiânia. Não tem, assim, não é um destino que a gente trabalha, já conheço, né? Mas eu não sei o número de pessoas que descem para lá, talvez a Secretaria de Turismo do Estado aqui possa ter essa cidade. Certo. E você tem essa estatística de como isso funciona? Não, na verdade não. Para o Araguaia a gente não tem nenhuma estatística vigente. Por exemplo, eu vou tentar unir vocês dois. Vamos lá. Alguém quer montar um tipo de negócio assim, fretar um avião, fazer um pacote, fazer uma excursão, encher um avião de gente e levar para algum destino, digamos, Jerusalém.
Ok. Tem gente que vai para Jerusalém, muita gente, eu imagino, de Goiás, que vai para Jerusalém, ou então quer ir para Fátima, né, em Portugal, ou, sei lá, para Lourdes, para qualquer outro lugar, para Miami, para Orlando. Então, é possível, por exemplo, o cara vai lá, negocia isso com o Marcílio, para vender esse pacote, sei lá, para 109 pessoas, cabe num avião da Embraer. No Inter vai ser maior, né? Sério, mas ele precisa financiar isso, porque você não vai locar um avião para um cara assim sem ter alguma calção e tal. Uma certeza. garantia, né? O Sicredi tem linha de crédito para isso também? É possível negociar isso lá? É possível negociar. Nós temos linhas de crédito que estão destinadas para o grande empreendedor, para PJ grande, que podem atender esse tipo de serviço sem nenhum tipo de contraponto. Lógico que para um volume tão alto de crédito a gente precisa falar aí num retorno, em como que vai ser a precificação, quais vão ser as coberturas Tem e as que ter um garantias. projeto, né? A pessoa tem que ter um desenvolver projeto. mostrar a viabilidade dele. Com né? certeza, ter garantia real para tudo que está sendo investido. Garantia Isso tudo é real, o negociado. que é? Um imóvel. É um imóvel, é um veículo, é uma empresa que tenha mais de 2 anos de funcionamento, que possa trazer ali um faturamento que viabilize isso. A pessoa tem que ter um histórico também. Tem que ter de um experiência histórico nessa de, área, né? às vezes nem um histórico de experiência, mas um histórico de bom pagador já nos traz uma viabilidade. Vinculado a essas outras Mas garantias vocês já nos veem, traz uma assim, viabilidade. Turismo como sendo uma área promissora para crédito? Com certeza, com certeza. Nós acreditamos que tudo aquilo que desenvolve a comunidade é uma área de grande necessidade, é uma área que merece a nossa atenção. Esse setor, o setor de turismo, o que é o setor de turismo? É setor de eventos, setor de hotelaria, setor de viagens, restaurantes, né? Esse pessoal depende muito de crédito? Na grande maioria, sim. É. São pessoas, geralmente os micro e pequenos empreendedores que trabalham nesse ramo, são empreendedores que necessitam de um auxílio no capital de giro, que na maioria necessitam fazer algumas antecipações de recebíveis, porque trabalham sempre com recebíveis futuros, e nós podemos auxiliar nesse ponto. fazer no Brasil investimento com empréstimo? O que eu quero dizer com isso? O cara vai lá, faz um empréstimo, faz um investimento, claro que ele tem que apresentar um plano de negócio, um estudo de viabilidade econômica, certamente os bancos vão exigir isso. Mas é viável, assim, porque a gente vê assim, quando o país está em crise, o empresário não investe, porque está faltando crédito e ele tem, às vezes até tem crédito, mas ele tem medo de pegar o crédito e depois não gerar, né, uma movimentação tal que dá um retorno suficiente para pagar os custos e ainda o empréstimo. Como é que você vê? Você é de desenvolvimento, né? Você é da área de desenvolvimento do Sicredi. Como é que você aconselha o investidor? Ele pode arriscar pegar crédito para isso ou ele corre um sério risco de se enforcar com isso? As duas coisas ao mesmo tempo. Como você mesma disse, eu trabalho com desenvolvimento e o desenvolvimento é individualista. Cada pessoa tem e cada empresa tem um objetivo e quer chegar em um patamar diferente. Para aquele objetivo a gente constrói o teu plano financeiro. Para algumas pessoas vai valer a pena investir pegando crédito, porque o objetivo dele vai estar vinculado a uma entrega de curto prazo, porque a taxa de juros que ele vai aderir a esse crédito é viável, ele não vai se enforcar com isso. Hoje, quais as linhas de crédito mais baratas nós temos no Brasil? Para investimento na área de turismo, acho que tem o FCO que financia, mas é muito difícil alguém conseguir um FCO. Na verdade, hoje o FCO está muito vinculado ao desenvolvimento do agronegócio, né? A gente consegue trabalhar muito bem o FCO com o agronegócio. Para o turismo, eu vou ser 100% honesta contigo, eu tenho que pesquisar melhor como que a gente poderia utilizar esse recurso. Mas existem inúmeros recursos do BNDES que podem ser utilizados para desenvolvimento do turismo, alguns recursos próprios das próprias instituições financeiras, o Sicredi também tem linhas próprias que podem auxiliar nesse movimento. Marcelo, você atua muitos anos na área de turismo, apesar de ser jornalista, ter atuado muito tempo como jornalista, mas sempre atuou na área de turismo. Como você vê essa questão de investimento na área de turismo? Você, na sua experiência aí, você viu muita gente investir e se dar bem no investimento que fez? Ou viu muita gente se quebrar e falir nessas tentativas? Acho que o que movimentou o turismo, na verdade, o que mudou a ideia de agências de viagens nos últimos anos foi a internet. Então, ela fez com que muitas agências de viagem que funcionavam de porta aberta na rua, ela acabou trabalhando home office. Então, o agente de viagem, ele trabalha na casa dele, atendendo os clientes que ele já fez ao longo dos anos. Então, a gente teve
de 5 ou mais, 10 anos para cá, uma migração disso. Alguns agentes de viagem que trabalhavam nas ruas foi para dentro de casa, né? Então, isso aconteceu e aí isso mexe com a economia, né? Porque isso, o proprietário fica ali, mas ele desempregou algumas outras pessoas, né? Então, teve isso. Não que alguém investisse grandemente numa... Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, com as Olimpíadas, Copa do Mundo, teve muito investimento em hotelaria e tal. Muita gente investiu em alguma coisa e depois não deu retorno, né? Mas aí foi uma aposta também errada num investimento que... num evento que acabou se frustrando aqui no Brasil, que foi as Olimpíadas, né? Teve muito problema, corrupção, esse negócio tudo acabou complicando. Mas a gente vê em outras partes do Brasil que muita gente investiu. Por exemplo, lá em Fortaleza, tem lá o Crocobit na Praia do Futuro. Sim. Não sei se vocês conhecem lá, né? Eu estava vendo agora na internet, eles construíram um hotel lá. Tá? Na verdade, a história dele é engraçada, porque é da barraca de praia que surgiu o hotel, né? Exatamente. Porque ele se tornou uma barraca de praia tão famosa, tão popular e de alto nível ali, né, com tanta estrutura ali dentro, que eles acabaram construindo um hotel do outro lado da pista, né? Porque ela é dividida pela rua, e fizeram o Hotel Crocobit, em função da barraca. E aí quem está no hotel não tem custo nenhum para acessar ali a barraca, não sei o que consumir lá dentro. Então, assim, é um investimento e eles apostam nisso aí. Eu tive em Maceió agora, inclusive um empresário teve aqui que fez o convite para que eu fosse para lá, para conhecer o empreendimento dele. Então, assim, eles ainda estão investindo muito em turismo, né? A hotelaria ainda está em expansão, está havendo muita migração de hotéis, quando o hotel ele é frente-mar ou quando ele é um pouco mais isolado do centro da cidade. Está havendo essa migração para os all-inclusives, né? Então, eu visitei alguns hotéis que estão nessa transição, né? Então, é um investimento que você faz apostando no público que você tem. E se eles estão indo... Investir num teatro lá, parece que deu certo, não sei se está dando retorno, né? Mas houve... Tem eventos lá, né? Pelo menos 5, 6 grandes eventos anuais eles têm lá. Tem de música, orquestra, sempre tem um DVD que grava lá, a própria Ivete Sangalo gravou lá, então tem um festival de dança, então eles criaram eventos, mas isso cabe, acho que também uma parceria público-privada, eles criaram eventos que levam as pessoas para lá para poder participar disso, e aí você acabou movimentando a região, né? Qual o setor de turismo em Goiânia que faz mais sucesso, que dá mais retorno? Restaurante, eventos, agência de viagem, hotéis? Quem é que está mais ganhando dinheiro nessa área? Acho que todo mundo tem o seu público cativo, né? Eu acho que cada um tem a sua fase, qual a sua melhor fase, né? As pessoas perguntam, agora no mês de julho você vendeu muito? Não, a gente não vende muito em julho, a gente vende durante o ano para as pessoas viajarem em julho. E assim como tem grandes eventos em Goiânia, né? A gente teve um no início do mês de julho, né? O Vila Mix. Então, isso movimenta muito o mercado. Você roda pelos hotéis, os hotéis estão cheios, os restaurantes estão cheios, os shoppings estão cheios. Então, isso movimenta muito o mercado todo do setor de turismo, né? Os grandes restaurantes. A própria alta gastronomia em Goiânia está muito em alta. Nós temos vários chefes renomados aí, alguns participando de programas nacionais, né? Vários chefes premiados. Lá no Sicredi? Qual o setor que mais poupa lá da área de turismo? Os restaurantes, os hotéis? Os restaurantes, muito, né? os hotéis. As agências de viagem. As agências de viagem, precisamos trazer mais agências de viagem para o Sicredi. Mas eu acredito que quem mais investe geralmente são os pequenos empresários que estão querendo crescer ou os grandes que já têm toda uma economia estruturada. Fora, nas Bahamas, né? Não cheguei nesse nível ainda não. Não, muitos investem no Brasil também para poder dividir isso nas comunidades em que eles estão. Né? Tá bom. Escuta o seguinte, vamos ver agora. O coleguinha lá está nos assistindo, nosso amigo, telespectador, assíduo aqui do Papo Dinâmico, quer comprar um pacote de viagem. Tem algum ainda para esse final de mês agora, Marcílio, na sua agência? Tem alguma promoção lá para encerrar o mês? Nós estamos, né? A gente precisa acessar os portais aí para ver como é que estão os voos, mas talvez na virada do dia 27, se não me engano, que é o final da semana, de 27 até pegando um pedacinho do começo de agosto, você ainda consiga um preço mais interessante se você obrigatoriamente tiver que viajar agora. Como eu falei, as férias são o ano inteiro, a gente vende pacotes de viagem o ano inteiro.
Agora, por exemplo, no mês de julho, agosto, eu começo a trabalhar, começo não, porque eu já comecei antes, mas assim, a gente trabalha muito efetivamente para quem quer viajar a partir de outubro para fazer o Natal Luz, por exemplo, em Gramado, que é um atrativo interessante, são 4, 5 dias de viagem que você consegue fazer o destino, né? Dá para você pegar, enforcar o feriadinho do 24 de outubro, né? Então alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu começo a trabalhar com 3, 4 meses de antecedência, buscando os pacotes que estão baratos lá na frente. Né? O goiano gosta muito de ir para o Rio de Janeiro também. Então, goiano, quando você tem um voo ou um pacote de viagem barato para o Rio de Janeiro, o goiano vai, apesar de todo o problema que o Rio de Janeiro enfrenta, que não tem como não falar, mas o goiano, mesmo assim, ele gosta muito do Rio de Janeiro. Lá, para comprar passagem com você, lá a pessoa tem condições de parcelar em 10 vezes. A passagem 6, sem juros. A passagem em 6. Se for só a passagem. Vendo só a passagem azul também. Se for pacote, é 10 vezes. Se for pacote, é 10 vezes ou 12. Sem juros e 12 com juros. Isso, é. E isso é no boleto ou no cartão de crédito? No cartão de crédito ou no boleto. Ou no boleto. É. E aí eles pagam a entrada? Aí entra a aprovação do banco, que aí entra um pouquinho a Thalita, que as pessoas às vezes não conseguem entender. Às vezes eu tenho um nome limpo, nunca tive problema nenhum e tal, e eu tento um financiamento e não consigo aprovar o meu nome. Mas é porque eu não tenho histórico, né, Thalita? Isso aí eu acho que é interessante explicar para as pessoas, que às vezes ela fala assim, nossa, mas meu nome é limpo, eu não tenho nada, e eu não consigo aprovar o meu financiamento. Aí Isso me ajuda aí, Thalita. Não, mas realmente esse é um ponto que deixa muitas pessoas curiosas para entender, né? A aprovação de crédito não está só vinculada a você ter ou não um restritivo na praça. Ela está muito vinculada também aos teus hábitos de consumo e aos teus hábitos de pagamento. Uma pessoa que já não tem restritivo, mas ela já tem um financiamento no nome dela, ela já tem uma parcela de um financiamento habitacional, por exemplo, um crédito consignado. E na teoria a margem de endividamento dela já está alta, ela vai ter mais dificuldades para conseguir um crédito, mesmo conseguindo Ou se ela pagar todas nunca as comprou contas em dia. parcelado também, né? Se ela Esse nunca é o problema. comprou parcelado, a gente Às vezes não eu tem tenho isso, às histórico. vezes o cliente quer comprar alguma coisa, mas ele nunca teve histórico de parcelamento. E aí o crédito dele não é, o financiamento dele não é aprovado. Não é aprovado. Né? Então, às vezes é interessante, se ele tiver a oportunidade de até comprar alguma coisa, um eletrodoméstico, alguma coisa parcelado, para ele criar esse vínculo para poder depois... O histórico de bom mas pagador se tiver é cartão de crédito importante. com saldo para comprar, Sim, ele sim. chega lá, compra, passa o cartão Sim, e pronto. Aí sim. só, se for aprovado, Que está aprovado. são as duas formas mais comuns, né? O cartão de crédito ou o financiamento. Ok. E o cartão de crédito ainda tem a vantagem que acumula pontos, né? Lá você tem linha de crédito para, você falou consórcio? Sim, nós temos as linhas de consórcio que podem ser utilizadas para umas férias futuras. Se realmente o objetivo O consórcio for... tem que ser também associado, tem que ser Sim, cooperado. todos os produtos e serviços do Sicredi estão disponíveis para os associados. Ok, com a facilidade de se associar tranquilamente. Exatamente, sem nenhum tipo de problema ou restritivo. Fora os consórcios que são para um planejamento mais futuro, nós temos sim linhas de crédito disponíveis para que você faça a tua viagem de imediato, acesse esse recurso imediatamente. Nós temos opções de investimento, caso você já tenha o recurso, mas vai viajar lá na frente. Tá, mas quer o investir crédito esse é um crédito que recurso. você faz e a pessoa faz o que quiser, por exemplo, eu quero um crédito para viajar. Mas ele pega o dinheiro cai na conta dele, ele vai lá e, sei lá, e compra outra coisa, compra um carro. Certo? Ou não, tá vinculado à Não, viagem. tem uma linha de crédito específica para turismo que está vinculada ao orçamento que vocês vão nos mandar para que a gente possa validar esse crédito. O dinheiro e já depois sai a para a contratação. agência. Não, qualquer tipo de recurso sempre sai para o nosso associado. Qualquer relacionamento entre instituição financeira e associado, entre Sicredi e associado, está baseado na confiança. Então, o recurso vai para o associado e ele adquire o produto a partir do orçamento que ele nos trouxe. Agora nós estamos em férias de julho, a pessoa está pensando de fazer, sei lá, um curso de inglês a partir de agosto até o final do ano, com o direito de passar 2 meses lá na Austrália para fazer não sei como é que chama lá, mas Intercâmbio. Um intercâmbio, né? Onde ele vai praticar o inglês lá, mas como parte desse curso, ele consegue um financiamento lá com você? Consegue. Nesse caso específico, é muito importante se programar. Quando a gente está falando de um intercâmbio de 2, 3, 4 meses no exterior, não é algo que a gente pensa de imediato e vou fazer agora. A programação e o planejamento é muito importante, porque aí a gente não está falando exclusivamente de despesas de deslocamento e hospedagem. Tem muitas despesas vinculadas à escola, aos passeios que você quer fazer, aonde você vai se alimentar, todas as demais
os demais gastos que a gente tem no decorrer da viagem, que muitas vezes pesam muito mais do que só a passagem e a hospedagem. E a pessoa acaba se esquecendo disso no planejamento. Então, principalmente quando a gente está falando de viagens ou de investimentos em turismo e educação, que são de longo prazo, a gente precisa passar por um planejamento antecipado para poder entender onde a gente pode economizar, onde a gente pode garantir os benefícios dos produtos e serviços que nós já temos para poder diminuir o custo. Enquanto a pessoa está aqui, ela está estudando, está pagando a escola e tal, mas depois que ela viaja, além do passaporte, o visto, essas coisas tudo, ela tem que levar moeda. Sim. Certo? Tem que comprar moeda. Se vai para um destino europeu, tem que levar o euro. Se vai para um destino de influência americana, tem que levar o dólar e tal. Mas existe a possibilidade de levar também um cartãozinho, né? Sim. O Sicredi fornece isso? Sim. Hoje nós não temos o produto, mas nós temos a parceria com a Cotação, que disponibiliza para os nossos associados essa taxa de câmbio com um valor diferenciado. Toda vez que nós conversamos a respeito de viajar para o exterior e ir para países que têm moedas diferentes do real, é sempre importante a gente lembrar de, sim, leve o seu cartão nacional com possibilidade de uso no exterior desbloqueado, leve um pouco de papel moeda e leve que a pessoa um vai com cartão crédito, moeda. Como é que chama Exatamente. cartão? É um cartão pré-pago de moeda estrangeira. Isso. Você utiliza ele na função débito Se acabar, no exterior. Aí o cara tá lascado, né? Mas você pode consegue reabastecer ele ele, do né? exterior. Você grita pro Sim. pai aqui, pai, põe mais dinheiro pra mim. Põe mais crédito pra mim. Aconteceu muito isso. Já, e funciona Geralmente bem. acaba na primeira semana, viu? Mas é importante a gente diversificar assim, porque existem situações e situações a gente precisa se precaver para todas, né? Tem várias situações que já aconteceram com colegas nossos, por exemplo, de viajar para o exterior, esquecer de desbloquear o cartão da instituição financeira aqui no Brasil, tentar passar ele fora e ele bloquear. Mas não tem um aplicativozinho que ele pode fazer isso lá, não? Hoje a gente pode fazer pelo aplicativo, mas a maioria das pessoas ainda esquece de fazer antes de viajar. Lembra quando está no exterior, quando tenta passar o cartão ele não funciona, quando tenta passar mais de uma vez e ele bloqueia, e a pessoa está no exterior sem como acessar a conta corrente. E quando a pessoa começa a fazer conta lá em real e esquece que é em dólar ou em euro, e aí começa a gastar mais do que pode. A conta chega, A viu? conta chega. Infelizmente. Aí entra o planejamento. A gente tem que se planejar para conseguir entender o impacto dessas Vem diferenças uma do bolsa câmbio. R$1.000, está barata, mas não é R$1.000, é 1.000 euros. O impacto é grande. O impacto é grande. Escuta, dada a experiência de vocês em viagem, que sugestões de destinos vocês dariam para o nosso telespectador? Vamos começar com a Thalita. Eu vou ter que dar minha opinião pessoal, então. Um lugar inesquecível que a pessoa deveria ir antes de morrer, digamos assim. Vamos lá. Eu tenho 2 no Brasil que são os meus favoritos de longe. Assim, eu sou completamente apaixonada por Maragogi. Eu acho que em praia, para mim, é uma das coisas mais bonitas e eu vivi experiências maravilhosas lá. E para o período de férias de junho, assim, eu gosto muito de ir para Gramado. No frio? No frio. Aproveitar um pouco do frio. Os 2 extremos, né? A gente passa calor em Maragogi, vai para Gramado e passa um friozinho. É uma cidade muito romântica, muito acolhedora. É realmente muito gostoso de ir para lá. No Brasil, Marcelo, que sugestões você daria para o nosso telespectador? Sempre o Nordeste é o mais procurado, né? Maragogi, que ela falou, é um lugar muito bonito e que você consegue reduzir o custo de uma viagem para Maragogi ficando hospedado em Porto de Galinhas ou Tamandaré. Então, às vezes, você não fica no destino que é o mais caro. Gramado, por exemplo. Eu queria ficar em Gramado, está muito caro. Fica em Canela, que fica a 7, 8 quilômetros de lá. Às vezes, você vai pagar um hotel um hotel melhor do que você ficaria em Gramado, com uma distância de menos de 10 quilômetros. Então, tem algumas jogadas que isso a internet não vai te dar. Isso é o consultor de viagem que vai te falar, né? Perfeito. Olha, terminou o nosso programa, temos que encerrar, mas foi excelente. Muito obrigado por vocês aqui, pelas dicas, pelas informações que trouxeram, né? Foi muito bom. Eu agradeço muito a presença de vocês. Marcílio, boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado, Thalita, obrigado, boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Ok, um grande abraço para você que nos acompanhou e até a próxima.